Ei, irmão, você tem que refletir sobre isso. Você provavelmente está sendo enganado por falsos profetas, falsos irmãos, falsas igrejas e falsas doutrinas. Mas por que eu estou falando isso? Vamos refletir em algumas palavras do Antigo Testamento em que Deus fala. Jeremias capítulo 23, de título Profecia sobre o Messias. E bem no versículo 1, Deus fala: ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas, diz o Senhor. Versículo 11, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Versículo 21, não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas o que eu quero que você reflita é que, se dentro do povo em que o Senhor escolheu, dentro do povo em que o Senhor deu o nome e dentro do povo em que o Senhor fez maravilhas e milagres, e eles viram essas maravilhas e milagres pessoalmente, porque eu e você a gente leu. E bem-aventurados somos nós por ler, sentir e acreditar no que está escrito. Mas eles viram. E mesmo assim, dentro desse povo existiam falsos pastores, falsos profetas, falsos sacerdotes que faziam pecar o seu povo, pecar o povo de Deus. E o que eu quero que a gente reflita aqui, se dentro do povo de Deus existiam essas pessoas, imagine hoje em dia, imagine entre nós. Quantos falsos profetas eu e você a gente já não escutou? Quantas igrejas falsas não já frequentou? Aí você vem e me diz, impossível. E eu vou te mostrar agora em o que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou como aviso. Mateus 24, que tem como título Sinais da Destruição de Jerusalém e do Fim do Mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso no versículo 4. Vamos ler mais. Vou repetir de novo. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Repito, enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Repito novamente, enganarão a muitos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Vocês entendem o quanto isso é sério? Vocês entendem que o nosso Senhor está voltando e que muitos, Ele falou, não é eu que estou falando, Ele falou que muitos serão enganados e que provavelmente eu e você estamos incluídos. Isso é muito sério, porque eu sei o que você quer e eu sei o que eu estou buscando. Nós estamos buscando ir com o nosso Senhor quando Ele voltar. Mas por causa de falsos profetas, por causa de falsas igrejas, por causa de falsos irmãos, por causa de falsas doutrinas, nós podemos ficar aqui e não ir com Ele. E agora? Aí você deve estar se perguntando, a igreja salva? E eu te digo, a igreja não salva. E eu vou te dizer por quê. Está em Apocalipse 3. Apocalipse 3, mensagem à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Se vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vou te fazer mais uma pergunta. Igreja salva? E eu vou responder essa pergunta para você. Igreja não salva. Porque tem muitos falsos profetas que criaram muitas falsas igrejas, e dentro dessas falsas igrejas existem muitas falsas doutrinas que não são do Senhor. E essas pessoas que estão dentro dessa igreja e praticam essas doutrinas, provavelmente elas não irão para o céu. E isso é muito sério. Por isso que o Senhor diz: vigiai, 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 mas não vigiai o mundo, mas vigiai o que tem dentro de você, porque não é o que está no mundo não é o que está de errado no mundo que vai fazer você ficar aqui, é o que está errado em você que vai fazer você ficar aqui e não ir com o Senhor. E eu repito mais uma vez, igreja não salva, porque se a igreja salvasse, todas as igrejas que existem hoje, todas as igrejas, todos os irmãos que estão dentro dessas igrejas iriam para o céu. Mas não vão, e não são palavras minhas. Você viu mesmo aqui na igreja de Sardes, no capítulo 3 em Apocalipse, dentro dessa mesma igreja existiam pessoas mortas, muitas mortas em espírito, estavam vivas, mas mortas em espírito. Existiam aqueles que estavam vivos em espírito e eles seriam salvos, dentro de uma mesma igreja. Então, igreja não salva. Agora eu te pergunto, o que salva se não a igreja? Talvez vocês digam a palavra de Deus, a Bíblia, e realmente, a palavra de Deus é um caminho, mas a palavra de Deus também não salva. Como assim a palavra de Deus não salva? Ela salva, sim, mas aqueles que estão em espírito e em verdade com o Senhor. Porque deixa eu te dizer, não foram os doutores das leis que crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo? Eles não sabiam as profecias de cabo a rabo? E mesmo assim, crucificaram o nosso Jesus Cristo? E até o diabo sabe as escrituras. Quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, ele falou as escrituras para Jesus. E eu vou pegar aqui rapidão em Mateus e vou mostrar para vocês. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, repito, está escrito, quem está dizendo isso é o diabo, que está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso foi o inimigo falando para Jesus. Ele citou aqui a palavra. Então a palavra salva. A palavra salva sim, mas aqueles que estão em espírito e em verdade com o Senhor. Porque os falsos profetas sabem da palavra e mesmo assim a corrompem. Os falsos profetas leem a palavra porque eles têm que falar para vocês e tem que estar de acordo com a Bíblia o que eles falaram. Os falsos profetas sabem a palavra, mas o coração deles está longe de Deus, assim como estavam os fariseus. Que eu vou pegar bem aqui no capítulo 15, Mateus capítulo 15, onde o nosso próprio Senhor fala. Capítulo 15, Mateus capítulo 15, Jesus e a tradição dos anciões. Bem no versículo 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então vou te perguntar, o que salva verdadeiramente? A igreja e a Bíblia são portas. A igreja e a Bíblia são portas, mas só entrará pela porta dos céus quem adorar em espírito e em verdade o nosso Senhor. Eu não estou dizendo para você largar a igreja e não estou dizendo para você parar de ler a Bíblia. O que eu quero propor nesse vídeo é: olhe para dentro de si, vigie dentro de si e se pergunte: eu estou adorando o meu Senhor de todo o meu coração? Eu estou adorando o meu Senhor em espírito e em verdade? Porque é isso que vai te salvar. Isso que vai fazer a sua caminhada não ser em vão. Estar com o Senhor em espírito e em verdade. E não só se apresentando em igreja, e não só sendo um cristão de palco,
e sim em espírito e em verdade. Quantas vezes o Senhor saiu, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo perfeito, saiu para orar sozinho? E quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você se ajoelhou dentro do seu quarto, pegou a sua Bíblia, leu a palavra do Senhor e pediu: Senhor, me dá entendimento, Senhor, porque eu não quero ser enganado, eu quero ir para a glória. Você pode estar o dia todo na igreja e ler a sua Bíblia. Eu leio a minha Bíblia todos os dias, mas é isso que vai me salvar? Se eu não tiver um coração perfeito diante de Deus, eu não serei salva. Não adianta o quanto eu vá na igreja, não adianta quantas vezes eu leio a Bíblia. Se o meu coração não estiver de acordo com o Senhor, eu não serei salva. E isso é forte. E se eu não ler a Bíblia também, eu serei enganada. Porque a Bíblia fala como a gente deve andar. E como serão os falsos profetas. E o que acontecerão daqui ao fim do mundo. E que no fim do mundo mesmo, muitos serão enganados. A Bíblia fala de tudo isso. Mas se o seu coração não estiver com o Senhor, você não vai para a glória. E isso é muito sério. Vigiai dentro de ti, vigiai, perguntai ao Senhor: Senhor, eu estou de acordo com a tua palavra? O meu coração está de acordo com o que tu queres de mim? Porque é isso, irmão. Não vai ser igreja nem Bíblia que vai nos salvar verdadeiramente. Se a misericórdia do Senhor e que o nosso coração esteja de acordo com Ele. Porque o Senhor falou para a samaritana quando ele foi vê-la no poço, que o Senhor queria adoradores em espírito e em verdade. Que não se adoraria mais no templo e nem se adoraria mais em montanhas, que é o que se fazia antigamente. Mas agora se adoraria em espírito e em verdade, aonde estivesse. O Senhor quer adoradores em espírito e verdade. E se não estivermos em espírito e em verdade, não adianta a gente ir para a igreja e não adianta a gente ler a Bíblia. A gente vai ficar. E o Senhor está perto. O Senhor está perto, igreja. Então vigiai dentro de si. Se humilhe ao Senhor. Porque aquele que se humilhar será exaltado. E vão ter muitos aqui neste vídeo dizendo: eu leio a Bíblia e vou para a igreja. O meu pastor faz milagres e maravilhas. O Senhor fala que surgirão profetas que farão sinais e maravilhas e enganarão a muitos. Ame a sua congregação, mas não seja enganado. Ame os seus irmãos, mas não seja enganado. Não seja enganado, porque essa caminhada é sua. A caminhada para a glória é individual. A gente se junta com os irmãos para adorarem ao nosso Senhor, mas a caminhada da salvação é individual. Quem tiver um relacionamento com o Senhor, quem tiver o coração quebrantado diante do Senhor e quem adorar em espírito e verdade, vai subir para a glória. E o que eu quero propor com esse vídeo aqui? Você olhe para dentro de si mesmo. Olhe verdadeiramente para dentro de si mesmo. Se humilhe ao Senhor e veja se você está adorando em espírito e em verdade. E aquele que disser: eu adoro em espírito e em verdade, eu tenho certeza. Cuidado, porque aquele que se exalta será humilhado. Então, irmãos, essa é a proposta desse vídeo. Tenha um relacionamento com o Senhor íntimo. Tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. Leiam suas Bíblias para que não sejam enganados, porque a Bíblia, como eu já falei, é uma porta. Mas adorem em espírito e em verdade, para que o Senhor te veja na porta e te convide para entrar para o reino. Porque Ele só convidará os que adoram em espírito e em verdade, aqueles que o coração estiver de acordo com o reino de Deus. E para os irmãos que chegaram até o final deste vídeo, por favor, não percam as bodas do Rei. Ele está perto, está tão perto.